Prepare-se para uma aventura eletrizante no mundo do Photopea. Vamos desvendar juntos os segredos da ferramenta Conta-Gotas. Segure firme, pois essa jornada vai mudar a forma como você vai usar a ferramenta. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. A ferramenta Conta-Gotas do Photopea é simplesmente incrível. Na minha opinião, ela se destaca como uma das mais úteis e uma das minhas favoritas por ser simples de usar e muito útil. No universo do Photopea, o Conta-Gotas é um verdadeiro mágico das cores, permitindo que se extraia tons de qualquer imagem para aplicar em pincéis, preenchimentos gradientes ou desenhos geométricos criados por você. Se você é um entusiasta do Photopea, com certeza vai precisar dominar esta ferramenta, pois em algum momento ela será muito importante, porque o poder do Conta-Gotas é inquestionável na hora de usar cores em qualquer projeto. E o melhor de tudo é que essa ferramenta é super fácil de aprender e usar dentro do Photopea ou de qualquer outro programa que a possua, pois a forma de usar é muito parecida. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal agora, ativar o sininho com todas as notificações para não perder nenhuma novidade e já deixar o seu like para fortalecermos juntos esse canal. Recados dados, bora para a prática. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Então, por que usar a ferramenta Conta-Gotas? Bom, se você não sabe, o Conta-Gotas é uma ferramenta útil para coletar amostra de cores. Essa seria a sua principal funcionalidade. Mas no decorrer do vídeo você vai ver que eu posso estar utilizando essa ferramenta de várias formas. Para ativar essa ferramenta ou para selecioná-la, eu venho aqui e escolho a ferramenta Conta-Gotas. Eu tenho também outra ferramenta chamada Demonstrador de Cores, que eu vou explicar como ela funciona daqui a pouco. Vamos focar aqui no Conta-Gotas. Uma vez que eu escolho a ferramenta Conta-Gotas, eu tenho aqui em cima, ó, tamanho da amostra, eu tenho fonte, eu tenho a opção anel de amostragem e eu tenho a opção mais um. Então vou mostrar aqui para que serve essas funcionalidades. Eu vou começar aqui desmarcando tudo e vou explicar primeiro essa opção aqui, anel de amostragem e mais um. Toda vez que eu quero selecionar uma determinada cor, eu posso estar usando a ferramenta Conta-Gotas para selecionar a cor que eu desejo. Seja ela cor de primeiro plano ou a cor de segundo plano. Se você não sabe o que é cor de primeiro plano, cor de segundo plano, basta observar aqui, ó. Nessa região eu tenho a cor número 1 e a cor número 2. A cor número 1 está com o branco e a cor número 2 está com o preto. Então, cor de primeiro plano, cor de segundo plano. Se eu der um clique aqui, por exemplo, nesse amarelo, você vai observar que a cor de primeiro plano agora foi capturada pela ferramenta Conta-Gotas e automaticamente selecionou esse tom de amarelo. Se eu der um clique aqui, por exemplo, nesse tom de vermelho, ele captura esse tom de vermelho e assim por diante. Tá, Maurício, se eu quiser selecionar uma cor para o segundo plano? Simples. Você segura a tecla Alt e clica na cor desejada. Com isso, a cor de segundo plano ela é selecionada e aqui eu posso inverter. Se de repente eu for trabalhar com essas duas cores, por exemplo, eu posso selecionar a primeira, seleciono a segunda e aqui eu inverto as cores que eu quero trabalhar. Para zerar, é só clicar aqui. Então essa é a forma mais simples de usar a Conta-Gotas. Agora vamos explorar um pouquinho essas ferramentas aqui que eu citei agora há pouco. Eu vou começar aqui com anel de amostragem. Não sei se você percebeu, mas quando eu cliquei não apareceu nada aqui na minha tela, olha só. Ele simplesmente foi mudando de acordo com a cor que eu fui clicando. Se eu marco a opção anel de amostragem, aí a coisa muda, porque quando eu clicar,
observe que eu tenho na parte de baixo, consigo visualizar a cor que está no momento selecionada no primeiro plano. E na parte superior eu consigo ver a cor que eu estou selecionando agora, ou seja, como está e como vai ficar. E logo acima você consegue ver o código hexadecimal dessa cor. Você pode ver também o mesmo código no formato RGB, Red, Green, Blue, né? Vermelho, verde e azul. Com essas informações eu posso estar usando elas de várias formas, inclusive em outros softwares, basta que eu insira esses dados na paleta de cores no software. Uma outra opção também que você pode estar usando é o mais um. Então, se eu der um clique, observe que eu consigo praticamente ver a cor do jeito que ela está sendo mostrada na imagem. Se eu marco aqui a caixa mais um e der um clique, observe que ele mostra a cor que eu selecionei mais de perto. Com isso eu consigo ver exatamente que cor eu estou selecionando. Eu prefiro trabalhar só com anel de amostragem, mas dependendo da imagem, de repente você quer dar um pouco mais de zoom para ter a certeza que você vai estar escolhendo aquela cor. Por exemplo, aqui, nessa outra imagem, se eu usar aqui o mais um e der um clique aqui, por exemplo, ó, eu consigo ver que cor de fato eu estou selecionando. Então, nesse caso, né, nesse tipo de imagem que tem várias cores próximas umas das outras, de repente o mais um pode ser muito útil. Outra coisa também que é interessante é aqui o tamanho da amostra. Por padrão, o tamanho é 1 por 1. Isso quer dizer que quando eu dou um clique, deixa eu aproximar aqui mais o zoom, eu estou escolhendo um único pixel dessa área que eu dei um clique. Então eu estou sendo muito preciso na cor que eu estou escolhendo. Se eu mudar aqui o tamanho da amostra, por exemplo, vou escolher aqui, ó, 3 por 3. Olha só, o tamanho da área que eu estou selecionando agora aumentou. Ele está 3 por 3 pixels. Se eu escolher aqui, por exemplo, 11 por 11, fica ainda maior. Então a tonalidade escolhida está dentro dessa região aí, chegando até no máximo 31 por 31. Eu gosto de trabalhar 1 por 1, porque eu tenho uma precisão, eu escolho exatamente o tom que eu quero. Olha só, eu quero pegar, aqui tem vários tons de amarelo, ó. Quero pegar esse tom aqui, pronto. Então estou sendo cirúrgico. Uma outra coisa também que você pode querer usar de repente é mudar a fonte. Por enquanto aqui está em todas as camadas, mas eu posso trabalhar apenas com a camada atual, posso trabalhar com a atual e abaixo, caso eu tenha várias camadas aqui no meu painel de camadas. Vou pegar, por exemplo, essa imagem que eu tenho duas camadas. Eu tenho essa camada aqui, dessa pintura, e eu tenho essa camada aqui, onde mostra várias cores na vertical. Se eu tiver aqui com essa imagem selecionada e aqui, por exemplo, só tiver camada atual, se eu clicar aqui, ó, ele vai estar escolhendo a cor preta. Por quê? Porque aqui, ó, o transparente, ele entende como cor preta. Mas, se eu marcar aqui atual e abaixo, ou de repente todas as camadas, tudo que tiver abaixo aqui dessa camada também pode ser selecionado, tá? Então aqui, ó, atual e abaixo. Nessa situação aqui, tanto faz essa quanto essa. Mas se eu tivesse 3 ou mais camadas, todas as camadas iria me permitir selecionar qualquer tom de cor em qualquer camada existente no meu projeto. Eu vou deixar aqui e vou, por exemplo, ó, escolher o amarelo. Esse tom de amarelo aqui. Pegou, ó. Mas agora eu posso escolher esse tom de verde. Ele também consegue capturar, mesmo eu estando com essa camada aqui selecionada. Uma coisa também que é muito legal fazer com a ferramenta conta-gotas é criar paleta de cores. Deixa eu zerar aqui para explicar melhor para você. Toda vez que eu escolho um tom de cor, aqui no meu painel amostra, ele vai adicionando essa cor. Então, por exemplo, vou clicar aqui, olha só, adicionou. Se eu clicar aqui, ele adiciona outro. Se eu clicar aqui, ele adiciona outro e assim por diante. Isso aqui vai virar uma área volante até que essa cor ela chegue até aqui e outras cores vão sendo colocadas no lugar. Essa aqui era a primeira que estava aqui na lista, né? Então ela vai andando. Toda vez que eu for clicando, então vai virar tipo uma roda, né? Mas ele sempre vai mostrar apenas essa quantidade de cores que tem aqui. E se eu quiser criar uma paleta de cores, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou criar aqui uma paleta de cores com 6 cores. Eu vou querer essa cor aqui, ó. Cliquei. Vou chegar aqui no símbolo da setinha, né? Que abre o menu aqui do painel amostra e vou escolher definir novo. Então, automaticamente ele cria para mim aqui uma pastinha e já coloca essa cor que eu selecionei. Vou escolher uma outra cor. Aqui, vou vir aqui novamente, definir novo, inseriu a segunda cor. Vou escolher essa daqui e vou repetir esse processo mais 3 vezes. Pronto. E aí eu poderia estar inserindo mais, sempre fazendo esse processo. Então
Então note que aqui, nessa pasta que no momento está com o nome default ou padrão, eu tenho 6 cores que eu escolhi aleatoriamente aqui. Se eu fechar aqui meu Photopea e abrir de novo, provavelmente eu vou perder essas cores. Mas se eu quiser, eu posso salvar essa paleta e sempre que eu quiser utilizá-la, caso ela desapareça aqui do painel amostra, eu posso carregá-la. Inclusive, eu posso salvar isso no meu pendrive, no meu HD externo e levar comigo. Aonde eu abrir o Photopea, eu posso estar carregando esse padrão de cores. Então, o que é que eu tenho que fazer para salvar essa paleta de cores? Vir aqui e escolher a opção exportar como .aco ou amostra de cores. Vou dar um clique então aqui, escolho a pasta onde eu vou salvar e aqui eu vou dar um nome. Vou chamar de minha paleta. Posso dar o nome que eu quiser. Vou salvar, a paleta está salva e aí eu posso me livrar dessas cores aqui para saber se de fato a paleta pode ser carregada. Então, vou dar um clique aqui ó, na primeira cor, segurar o Shift, clicar aqui na última e vou clicar aqui na setinha e deletar. Pronto, todas as amostras foram eliminadas. Agora eu posso vir aqui ó, que vou escolher carregar.aco. Agora é só escolher aqui a minha paleta, abrir. Ele diz aqui que eu vou estar carregando essa paleta no meu editor, né, o meu Photopea, ok? E ele adiciona aqui a minha paleta, a paleta que eu salvei com o nome que eu salvei. E você pode fazer isso com várias paletas. Caso o painel amostra não esteja disponível aqui para você, basta que você venha aqui no menu Janela e habilite, que automaticamente ela vai ser mostrada aqui no canto superior direito da sua tela. Uma outra ferramenta que eu falei no início do vídeo que eu iria explicar é a demonstrador de cores. Diferente do conta-gotas, ela faz um papel parecido, mas com uma outra pegada. Vou demonstrar aqui para você. Essa ferramenta, na verdade, é usada para medir ou visualizar os valores das cores contidos numa determinada imagem. Isso quer dizer que essa ferramenta ela cria leituras de valores de cada cor de um pixel selecionado e exibe tais dados no painel Info, que é um painel que no momento está fechado, que é esse aqui, ó. Vou dar um clique nele, ele vai abrir. Se por acaso ele não estiver aqui disponível, você pode vir também aqui no menu Janela e habilitar ele aqui. E aqui, de cara, já dá para a gente ter algumas informações. Olha só, à medida que eu vou arrastando, ele me dá informações em RGBA, que é Red, Green, Blue, Alpha, que é o nível de transparência. Eu posso ter essa mesma cor que eu estou apontando no padrão CMYK, que é ciano, magenta, amarelo e preto, onde tem X e Y. Eu tenho justamente a posição em X e Y, que é a coordenada, né, de horizontal e vertical dentro aqui da área que eu estou trabalhando. E eu tenho também HSB, que são as informações de cor, hue, saturation, saturação e de brilho, brightness. Essas informações elas podem ser usadas em vários programas que trabalham com esse tipo de parâmetro. Só que no momento, à medida que eu vou arrastando, vai virando uma loucura aqui, né? Ele vai capturando tudo e convertendo para esses padrões. Mas se de repente eu quisesse usar vários valores ao mesmo tempo, eu teria que parar, né, no ponto que eu quero, anotar a informação que eu quero, seja em RGB, seja em CMYK, seja em HSB, e depois passar para uma outra cor. Porém, essa ferramenta me permite fazer a seleção criando um marcador para a cor que eu escolhi. Por exemplo, vou clicar aqui, ó. Note que ele criou um marcador número 1. E aqui, ó, ele automaticamente já me deu o valor em RGB. Isso significa que se eu pegar essas informações aqui e abrir lá no Photoshop, abrir no Illustrator, abrir em qualquer programa que eu consiga inserir valores em RGB, ou seja, programas que possuem, por exemplo, cores de primeiro e segundo plano. Se eu der um clique aqui, ó, a cor que eu selecionei, ele tem 244 de R, vermelho, 193 de green, de verde, e 6 de blue, de azul. Pronto, vou clicar aqui, olha só, o tom selecionado é esse. Então, com essas informações eu consigo entrar em qualquer programa que permita, né, que eu entre com valores RGB e é só digitar os valores. Inclusive, essas informações elas também podem ser utilizadas em códigos de várias linguagens de programação, com o objetivo de usar uma ou múltiplas cores que precisam ser inseridas no código no formato RGB ou hexadecimal. Ah, Maurício, mas aqui ele não está me mostrando o valor hexadecimal. Não tá, mas quando eu coloco ele aqui, ele gera o valor hexadecimal aqui, ó, por exemplo. Então eu posso
usar, se for o caso, essa caixinha aqui para descobrir qual é o valor hexadecimal. É só inserir no meu código, por exemplo, HTML ou CSS, que ele vai saber que esse tom de amarelo que eu quero estar utilizando no meu programa, seja para pintar um fundo, seja para pintar um texto, enfim. Mas Maurício, eu posso mover esse cara para algum outro tom? De repente não pegou exatamente o que eu queria? Pode sim. Se eu der um clique aqui, ó, e segurar e arrastar, eu quero esse cara aqui agora. Pronto, ele automaticamente já mudou. E se eu quiser fazer múltiplas seleções? Não tem problema. É só ir clicando, ele vai criando vários pontos, coletando assim as informações de cada cor. Eu selecionei aqui, ó, 10 cores. Então, se eu pegar esses valores, anotar ou simplesmente dar um print e guardar, eu tenho todas essas cores que eu cliquei. E para remover com a tecla pressionada, eu posso, ao clicar, sair removendo e ele reorganiza. Olha só, eu vou tirar isso aqui que é o 4. Pronto. O que era 5 passou a ser 4, o que era 4 passou a ser 5 e assim por diante. Então eu posso estar removendo todos os que eu quiser, simplesmente segurando a tecla Alt e clicando nos alvos. Então, chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, a ferramenta conta-gotas ela é bastante útil para obter a amostra de cores que você vai precisar para usar em determinados projetos ou até mesmo para você criar paleta de cores, porque ela é excelente para fazer seleções diretas de cores, mas também pode ser usada em conjunto com outras ferramentas e ajustes do programa. Ela também é uma ferramenta útil para pintar cores precisas no Photopea. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, compartilhe ele. E além disso, comente aqui abaixo, pode ser uma crítica, uma pergunta, uma sugestão sobre esse vídeo ou sobre qualquer outra coisa que você gostaria de comentar. Tenha certeza que eu irei ler e levar o seu comentário em consideração. Fico por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.